Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E se de fato é justo para com Deus, que ele dê a paga à tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto vos foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade, a obra da fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e todos nós sabemos que das 13 epístolas escritas pelo apóstolo São Paulo, ele duplicou o seu entendimento a duas igrejas. Você tem uma versão bíblica em duas epístolas, na carta que ele escreveu à cidade de Corinto, e você tem duas epístolas sendo endereçadas à cidade de Tessalônica, e de forma mais presencial e pessoal, você também observa duas tratativas com o nosso querido obreiro Timóteo, quando este apacentara a cidade de Éfeso. É óbvio que eu poderia deixar aqui muito claro que o indivíduo que faz duas tratativas, duas escriturísticas, duas escritas, ele visa solucionar um problema que ele não conseguiu fazê-lo na primeira epístola. Eis os motivos pelos quais Paulo escreve uma segunda epístola, porque algumas coisas na primeira epístola não ficaram bem entendidas ou não foram entendidas pelas pessoas que receberam a carta. Isso pode ser observado nos 4 pontos que eu vou mostrar para os irmãos, que categorizam, que apresentam os motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu esta segunda epístola. Se nós fôssemos colocar aqui uma data provável, nós teríamos provavelmente uma outra epístola sendo endereçada no mesmo ano, entre os anos 50 e 52 do primeiro século da era cristã, no mesmo ano em que a primeira epístola foi escrita. A primeira epístola foi escrita para fazer com que os irmãos da cidade de Tessalônica pudessem ser acalmados no seu coração com relação a algumas doutrinas que não haviam ficado entendidas quando Paulo estivera na região greco-macedônia. Lembrando que esta região compreende algumas cidades, dentre as quais 3 são importantes para a compreensão destas epístolas: a cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica e a cidade de Bereia. Paulo escreve uma epístola, a epístola é recebida com grande contento e alegria, levada por Timóteo, mas com o passar dos meses, algumas dúvidas começaram a surgir na cidade de Tessalônica, e eu vou apresentar aqui 4 motivos pelos quais o apóstolo apresenta essa epístola. Primeiro, para tratar sobre estes maus entendidos.
Agora, olha aqui para mim. Nós vivemos numa época de profunda dificuldade intelectual. As pessoas têm dificuldades de compreender as coisas que estão se propondo a fazer, por falta de foco, por falta de comprometimento, por falta de zelo com aquilo que está sendo feito. O certo é que as pessoas não compreendem bem aquilo que estão ouvindo, não compreendem bem aquilo que estão estudando. As estatísticas dizem que apenas 7% das pessoas compreende corretamente aquilo que está sendo dito numa igreja. Suponhamos que eu tivesse uma congregação de 100 membros, dos 100 membros, conforme a estatística prévia, apenas 7%, portanto, 7 pessoas, teriam uma capacidade mais racional de compreender perfeitamente tudo que está sendo dito. Eu, pastor Presley Camargo, estou lidando com a literatura cristã há muitos anos, já há mais de 2 décadas, quase 3 décadas, que eu examino este livro todos os dias. E mesmo eu tenho dificuldades de compreender muitas questões da teologia. Ninguém vai compreender ou dominar a Bíblia total e completamente. Mas o grande problema é que Paulo escreve essa segunda epístola para tratar de maus entendidos, e mal entendido acerca daquilo que é dito numa igreja pode fazer com que a igreja tome um caminho que não é o caminho mais viável. A falta de compreensão, falta de interpretação e falta de entendimento são elementos que podem fazer uma igreja escutar uma doutrina e transformar em heresia. Inclusive, depois de quase 25 anos apacentando uma igreja, eu cheguei numa frase muito importante, que é uma frase relacional. Eu tenho compromisso com aquilo que eu estou dizendo, não necessariamente com aquilo que as pessoas estão entendendo. Porque muitas vezes a gente fala A, a pessoa entende B. A gente fala B, a pessoa entende A. Então, eu preciso ter compromisso com aquilo que está sendo dito. Quando Pedro foi escrever aos irmãos do Ponto, da Bitínia, da Capadócia, da Ásia Menor e Meridional, ele disse na sua segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, e no versículo 15 e 16, que os escritos de Paulo eram escritos complicados, difíceis de serem entendidos, e que alguns irmãos, por não compreenderem o que estavam lendo, estavam fazendo distorções dentro da igreja. Inclusive, o segundo motivo pelo qual Paulo escreveu essa epístola é para tratar das distorções propositais. Você entende o que o pastor Presley explica e prega? Você entende o que eu estou pregando? Eu entendo. Você não entende o que eu estou pregando? Louvado seja Deus. Agora, você distorce o que eu estou pregando? Aí já é um problema. Paulo trata deste assunto aqui na segunda epístola, no capítulo de número 2 e no versículo 2. Ele vai trabalhar com pessoas que estão distorcendo aquilo que Paulo está ensinando. E fica muito complicado quando a pessoa distorce aquilo que o pregador, o pastor, está pregando, porque podem surgir movimentos contraditórios e heresias. Em terceiro lugar, ele vai tratar dos assuntos inerentes à volta de Cristo, que ele havia estabelecido na primeira epístola, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Nós temos muitas doutrinas acerca da volta de Cristo. Se você abrir, por exemplo, a internet, você vai perceber que os podcasts hoje ganham sua notoriedade e sua audiência em cima dos debates do pós-tribulacionismo e do pré-tribulacionismo. São os podcasts mais vistos hoje na atualidade. Alguns acreditam que a volta de Cristo ocorrerá em 2 fases, outros acreditam que a volta de Cristo ocorrerá em apenas uma fase. A doutrina pré-tribulacionista, que é a doutrina que as Assembleias de Deus defendem, e está dentro do dispensacionalismo teológico, é uma doutrina que categoriza a ideia de que Cristo voltará na primeira vez para a igreja e na segunda vez para o mundo. Os pós-tribulacionistas vão dizer que Jesus voltará apenas uma vez, tanto para o mundo como para a igreja. Mas como grande parte da estrutura evangelical do mundo é categoricamente influenciada pelo pentecostalismo, e é o maior grupo, é a maior adjacência cristã hoje no globo terrestre, então acaba que o dispensacionalismo
dispensacionalismo teológico, ele é mais defendido dentro das igrejas. A maioria das igrejas de ordem pentecostal, neopentecostais e as igrejas emergentes acreditam que Jesus voltará em duas fases. Voltará primeiro para a igreja e fará um arrebatamento secreto. E na segunda fase, após a grande tribulação, voltará para julgar o mundo. Muitas pessoas que são piedosas e melhores do que nós não creem assim. Eles creem apenas que Jesus Cristo voltará uma única vez, tanto para a igreja como para o mundo. Pastor, isso é complicado de ser entendido no primeiro século da era cristã? Não, isso não é só complicado de ser entendido no primeiro século da era cristã. Isso é complicado, pastor Roberto, 2000 anos depois do entendimento teológico. Porque se existe dúvida e debate, é porque não existe o entendimento. Se existe debate acerca de quando Cristo vai voltar, é porque nunca houve o entendimento. Não foi a igreja de Tessalônica que é deficiente na sua compreensão, por não ter entendido o que Paulo escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 11. Não é deficiência da igreja não entender o que nem nós entendemos. Então, não é um assunto simples de ser entendido. Então, Paulo vai tirar dúvidas com relação ao assunto da segunda volta, da volta de Jesus. Em quarto lugar, ele vai tratar, depois vocês me dão retorno aqui, que eu realmente eu não sei se eu vou levar, por causa da minha enfermidade. Ele vai tratar sobre como a igreja deve lidar com os crentes que rejeitaram os ensinos da primeira carta. Isso ele trata aqui na segunda epístola, no capítulo 3, e no versículo 6 ao 11. Ele vai tratar sobre como a igreja deve lidar com as pessoas dentro dela que rejeitam os ensinos da primeira carta. Vocês lembram quando eu fiz a exposição das cartas de João? Nós tínhamos lá uma pessoa infiltrada dentro da igreja e que era obreiro na casa de Deus, chamado Diótrefes. Ele rejeitou a autoritatividade do apóstolo São João. Existem pessoas que rejeitam a autoridade pastoral dentro da igreja. Existem pessoas que rejeitam a autoridade de liderança dentro da igreja. Aqui, Paulo vai tratar no capítulo 3, a partir do versículo 6, sobre algumas pessoas que rejeitavam os ensinamentos da primeira carta. A pessoa pega o que a Bíblia está dizendo e fala assim, eu não quero mais seguir esse conselho. Ele pega o que a Bíblia está dizendo, eu não quero mais seguir esse conselho. O que acontece? Ele não segue. E se ele não seguisse e ficasse calado, já não é coisa boa, mas era menos danoso. O problema é que ele não segue, além de não ficar calado, ele perturba os outros a seguirem o conselho da Bíblia. Então, Paulo vai resolver esse quarto problema. Aí ele tem a gratidão de Paulo pela igreja. E eu separei aqui 4 motivos pelos quais a igreja, lá na cidade de Tessalônica, provocava gratidão no apóstolo São Paulo. Primeiro motivo é porque ela tinha uma fé crescente. Está aí, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Primeiro motivo que a igreja alegra o coração de Paulo, porque dos versículos 1 ao versículo 5, Paulo está manifestando a sua gratidão diante de Deus. E ele agradece por quê? O que faz você agradecer pela sua esposa? O que faz você agradecer um presente que você ganhou? Paulo está agradecendo a Deus a igreja. O que ele agradece da igreja? Era uma igreja que tinha uma fé crescente. Diz, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Uma igreja de fé. Uma igreja cuja estrutura de fé dela só vai crescendo, vai aumentando, vai expandindo. E outra coisa, se você pegar esse texto bíblico, você vai ver as palavras estáis sofrendo, a palavra tribulação dos que vos atribulam, a palavra sois atribulados. Então, não é uma fé que cresce num ambiente propício para que ela cresça. É uma fé que cresce fora do ambiente propício. Ou seja, tem dificuldade na esquerda, dificuldade na direita, mas a fé da igreja cresce. Coisa boa é quando o crente é assim. Levanta uma tribulação, levanta uma luta, levanta uma dor, mas a fé dele é uma fé que vai aumentando, vai crescendo. O que a gente vê na igreja hoje? A fé vai diminuindo. A fé vai acabando, a pessoa não consegue lidar com traumas, com dores, com dificuldades. A fé da pessoa vai minguando. E por que mingua a fé? Como é que eu faço para não minguar a fé? Frequentando cultos de ensino da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e
ouvir a palavra de Deus. Quando você vem para a igreja para abastecer a sua vida, a sua fé aumenta. A fé dessa igreja era uma fé crescente. Ela cresce segunda, cresce terça, cresce quarta, cresce quinta. Agora, se você não fazer nada para que a sua fé seja desenvolvida, o que você vai fazer? Mas nesta noite, Deus está aqui dizendo para você que Ele vai abrir portas de entendimento e a sua fé vai crescer para a glória de Deus. Segunda coisa que era crescente, o amor. Paulo diz aí, olha, o vosso amor mútuo, o amor uns para com os outros. O amor da igreja crescia. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Não existe manifestação de vida cristã mais profunda do que a capacidade que nós temos de expressar o nosso amor. E expressar o nosso amor acerca do nosso irmão se torna ainda mais forte quando ele não é merecedor do nosso amor. Quando o indivíduo não merece o amor que expressamos a ele, aí sim é que esse amor é mais poderoso, mais apoteótico. A igreja precisa aprender a expressar o amor. Sabe qual foi o sintoma que Jesus disse que estaria próximo da sua vinda? Quando o amor da igreja estivesse esfriando. Você olha hoje na igreja, você percebe que as pessoas perderam empatia. As pessoas perderam empatia pelas outras. Perderam a capacidade de suportar, de tolerar. Qualquer coisa que acontece com um indivíduo dentro da igreja se torna um motivo para ele abandonar a embarcação daqueles que com ele estão navegando. E com essa proliferação de muitas denominações, faz com que as pessoas procurem um ambiente para se sentir bem. Agora, olha aqui para mim, até que ponto você vai se sentir bem dentro de um ambiente? Então quer dizer, pastor, que o senhor não está na igreja para se sentir bem? Não, eu estou na igreja e me sentir bem é uma consequência, não é uma primazia. Eu não estou aqui com um objetivo único e exclusivo de me sentir bem. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Você acha que se Jesus estivesse sentindo bem ao cumprir a missão do Pai, ele tinha dito a frase, afasta de mim esse cálice? Você acha que pregado no madeiro, ele dizer, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Você acha que isso foi fácil? Você quer que os outros expressem um cristianismo poderoso e profundo em favor da igreja, em favor de si mesmo, mas você mesmo não quer expressar esse cristianismo? Você acha que estar numa igreja é estar para sentir bem, só sentir bem? Não. Você vai sentir bem aqui dentro? Vai. Você vai ficar num ambiente confortável? Vai. Domingo mesmo acabou o culto aqui, era 8h40, a gente está esforçando para acabar o culto, mas bem antes das 9 horas no domingo. E eu fui sair daqui, acho que era mais de 10 horas, a igreja cheia de gente. Glória a Deus não é um problema, porque um pastor antigo meu dizia para mim, eu fui falar isso na internet, eles quase que eles me lincharam na internet. E na internet a terra é sem lei, viu? É sem regra. Um pastor amigo meu antigo dizia, pastor Presley, você quer saber se uma igreja é boa e saudável? Eu disse, quero. Acaba o culto, vai todo mundo embora. Igreja bacana. Que é isso, pastor? Agora, acaba o culto e o povo fica, igreja problemática. Eu falei, mas assim, desse jeito. Aí eu postei na internet uma vez isso, quase me bateram os pastores. A minha igreja é assim, acaba o culto, o povo não vai embora. É interessante que quando acaba o culto e o povo não vai embora, eles não vão embora porque o culto acabou. Porque se o culto tivesse ainda funcionando, eles tinham ido embora. Porque o mundo está certo. A pessoa tem que trabalhar. Diga glória a Deus, igreja. A pessoa tem que ir embora, tem que descansar. Por que uma igreja onde o povo fica lá, depois que acaba o culto, ela é perigosa? Porque é onde sai a conversa. Não é problema você conversar, o problema é com quem você está conversando. Não é problema você se propor a falar de uma dor. O problema é que você está apresentando a dor que um dentista pode curar para um ortopedista. Não adianta, repita comigo, não adianta eu compartilhar a minha verdadeira dor com a pessoa errada. Aí acaba o culto, você fica aí, e aí você pega o mais doente do que você, porque nem sempre o problema está na boca de quem fala, às vezes o problema é no ouvido de quem escuta. Aí com isso vai arranhando o amor, vai estragando o relacionamento, você não suporta mais olhar para a pessoa, aí você chega na igreja, a pessoa não olha mais para você,
Porque foi construído em você um preconceito acerca daquele indivíduo pela pessoa que você dialogou de um problema, e aí você começa a ter problema com ela senta de cá, você senta de lá, ela senta de lá, senta de cá, ela sai por uma porta, você sai para outra. Eu quero ver quando a trombeta tocar, em qual céu que você vai entrar, porque tu não quer caminhar com o irmão que está do seu lado. Então, se a pessoa vira as costas para você, não vire para ela. Se a pessoa não te cumprimenta, cumprimente ela. Se a pessoa põe a cara feia quando olha para você, põe a tua cara linda e maravilhosa para ela. Mude a sua vida e dê glória ao nome de Jesus, mas não deixe o amor acabar. Aleluia. Repita comigo: amor crescente. Amor crescente. Terceiro, comunhão crescente. Está aí, ó. O amor de uns para com os outros vai aumentando. Paulo está dizendo, olha, o amor que cresce em você não é o amor de Deus para Deus, é o amor de uns para com os outros. É uma igreja que era, ó, bacana na comunhão. Pastor, e qual igreja que o senhor gosta? Eu gosto da igreja que se relaciona. Ela dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Ela é mais problemática? É mais problemática. Mas eu prefiro ela. Eu prefiro que acabe o culto e você converse, para você aprender a conviver com seu irmão. Eu prefiro que você seja arranhado, maltratado e ferido, mas tenha maturidade para lidar com isso. Eu prefiro que você vai aqui na cantina e a irmã da cantina te trate mal, e você aprenda a amar e a perdoar ela apesar disso. Eu prefiro que você deixe ser um campo para que o Espírito forme em você a natureza de Cristo. Eu prefiro isso. Quando eu falo que uma igreja que acaba o culto, o povo vai embora, é uma igreja mais fácil de lidar com ela. Por quê? Você não tem relacionamento. Aonde não tem relacionamento, não tem problema. Olha o seu marido, olha a sua esposa. Vocês não têm problema? Tem, por quê? Porque se relacionam. Vocês estão entendendo, irmão? Diga glória a Deus. Em quarto lugar, a paciência da igreja é crescente. Olha, agora é interessante aqui, vamos com calma aqui. Olha aqui, ó. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros só vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e da vossa fé, em todas as vossas perseguições, repita comigo, e nas tribulações que suportais. A palavra grega aí é a palavra hupimone, que significa suportar circunstâncias difíceis. Qual é a quarta característica desta igreja? É uma igreja cuja paciência dela cresce à medida que ela é atribulada. A paciência cresce. E é interessante que a paciência só pode crescer no coração de quem tem perseverança. Eu falei na reunião ministerial que a palavra perseverança significa através de momentos severos. Porque você tem o prefixo per, que significa através de severos, através de momentos críticos. Se a pessoa que não tem perseverança, não tem paciência. Porque a paciência só pode crescer num ambiente de dificuldade. Tanto é verdade que a Bíblia diz que a tribulação produz paciência. Só que a tribulação não produz paciência na vida de quem é atribulado. A tribulação produz paciência na vida de quem atravessa a tribulação. E você não atravessa a tribulação atribulado. Você, apesar das tribulações, você atravessa ela. Quem é atribulado se perde com percas. Você vai ser atribulado? Vai. Você vai sofrer tribulação? Vai. Mas seu coração tem que estar em Deus. Em Cristo Jesus, você levanta a sua cabeça e fala, essa tribulação quer me tirar do foco, essa tribulação quer arrastar a minha vida, essa tribulação quer me arrastar o oceano abaixo, mas eu vou navegar por cima, porque Jesus está no meu barco e ele não vai afundar. Você pode dizer glória a Deus? Agora vem a tribulação, tu vai embora correndo, tu sai correndo, eu não quero, não dá certo. A paciência só cresce no coração de quem suporta a tensão. É perseverança, através de severos, através de momentos severos. Então, 4 características. A fé cresce, o amor cresce, a comunhão cresce, a paciência cresce. Você pode dizer glória a Deus? Então, aí nós temos aí, a partir agora do versículo 6, a volta de Cristo e o dia do juízo final. Agora, veja bem que a igreja de Tessalônica, pastor Efigênio, estava sofrendo muito. Sim, olha aí na sua Bíblia a palavra aí, ó, perseguições, no versículo de número 4,
tribulações, no versículo 4, a palavra sofrendo, no versículo 5, a palavra tribulação, no versículo 6, a palavra atribulam, no versículo 6, a palavra atribulados, no versículo 7. Você vê a igreja sofrendo. Essa igreja está sofrendo. Ela está sofrendo, mas a fé dela continua crescendo. Ela está sofrendo, mas o amor dela continua crescendo. Ela está sofrendo, mas a comunhão dela continua crescendo. Ela está sofrendo, a paciência continua sofrendo. Agora, o que acontece com a sua vida de fé quando você está sofrendo? Será que quando a minha vida de fé é maltratada pelo sofrimento da lida, e a palavra sofrimento aqui, são duas palavras usadas no grego, duas. A palavra diógmos e a palavra tilipsis, que é o sofrimento que vem de fora para dentro e sofrimentos circunstanciais. Sofrimento que vem de fora para dentro são sofrimentos que são emplacados na igreja por ocasião de poderosos, de pessoas que produzem espancamento, de pessoas que produzem dor dentro da igreja, de martírios, de pessoas que são levados para calabouços e prisões. A outra, sofrimentos circunstanciais. Quem não sofre aí todo dia? Quem não sofre para carregar a bandeira do evangelho todo dia? Ou você é um genuíno cristão, ou você, não sendo genuíno cristão, o mundo não te faz sofrer. Porque o mundo não pode odiar aquilo que é semelhante. Agora, aquele que é diferente, o mundo odeia. Quem disse isso foi Cristo. O mundo vos odeia porque primeiro ele odiou a mim. Então, mas é uma igreja que, apesar de todo esse sofrimento que eu mencionei, a fé dela está crescendo, o amor está crescendo, a comunhão está crescendo, a paciência está crescendo. Aí vem prova na sua vida, a sua fé diminui, o seu amor desaparece, a sua comunhão vai embora e a paciência nem existe mais. Está acontecendo alguma coisa. Ou na estrutura de fé que você manifesta hoje, ou na deles. Porque na deles aqui funcionou tudo, e na nossa, está funcionando? A nossa fé está aumentando, o amor está aumentando, a comunhão está aumentando, a paciência está aumentando. Se não, a partir de hoje, Jesus vai colocar a mão na nossa vida e o seu nome será glorificado. Então, pastor, me fala aí 3 verdades sobre a vinda de Cristo e depois mais algumas verdades sobre o juízo de Deus. Primeiro, a segunda vinda de Cristo será pessoal e visível. Repita comigo, pessoal e visível no 3. 1, 2, 3... De novo, pessoal e visível. 1, 2, 3. Pessoal e visível. Olha o que ele disse. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, ela é pessoal e visível. Diz a Bíblia que repentinamente todo olho verá. Hoje, irmãos, nós temos estrutura tecnológica suficiente para fazer cumprir essa profecia. Porque nós não poderíamos ver uma explosão. Eu fiquei sabendo que a erupção de um vulcão, parece que na Indonésia ou Índia, foi escutado 5.000 quilômetros de distância. Salvo engano, no século XVIII ou XIX, depois vocês podem até pesquisar lá na internet, quem estava num raio de 100 quilômetros da erupção, os tímpanos de todos os que sobreviveram foram estourados. E a 60 quilômetros de onde o vulcão houve a sua erupção, todos morreram. Matou quase 50.000 pessoas. Mas não dá para todo olho ver a vinda de Cristo, por causa do sistema de rotação e de translação da Terra. Se ele chega pelo Japão, nós aqui não vamos conseguir ver. Se ele chega lá de dia, aqui é que horas, irmãos? De noite. E se ele chega aqui de noite, lá é que horas, irmãos? De dia. Então não tem condição. Agora, a tecnologia, ou seja, o mundo está localizado, não é globalizado, é glocalizado. O que é glocalização? Eu tenho a localização real do mundo todo na palma da minha mão. Então, se acontecer de Jesus voltar no Oriente ou no Ocidente, tanto o Oriente como o Ocidente saberão em tempo real. Caiu aí aquele avião em São Paulo, que o Senhor Deus tenha as almas piedosas que ali faleceram, não foi esses dias? Todo mundo viu o acidente em tempo real. Então Jesus, segunda vinda de Cristo, trombeta tocou. Agora, vamos abrir aqui o entendimento. O seguinte, por mais que seja o movimento de rotação, de translação da Terra, e da inviabilidade de nós identificarmos o que está acontecendo
lá, por exemplo, no Japão agora, eu acredito que uma manifestação astronômica dessa magnitude é muito mais impactante do que o estouriozinho de um vulcãozinho, concorda comigo? Porque é algo que ultrapassa os limites da nossa compreensão. Então, mas mesmo assim, se o movimento de rotação e translação me impedir de ver essa manifestação daqui em tempo real, porque ele apareceu para o Oriente, não para o Ocidente, pela internet a gente vai ver na hora, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Você pode dizer glória a Deus? Segundo lugar, a segunda vinda de Cristo será acompanhada de um séquito poderoso. O que é séquito? É aquilo que acompanha, aquilo que vem junto. Olha aí, ó. Jesus, repita comigo, com os anjos do seu poder. De novo, no 3. 1, 2, 3. Você vê isso em Mateus capítulo 13, versículo 41, 42. 24, versículo 29 e 30, 25, versículo 31. Você vê isso em Apocalipse, capítulo 14 e versículo 19. Jesus vai voltar com seus anjos poderosos. É a segunda coisa. Terceira, a segunda vinda de Cristo será marcada por um esplendor aterrador. Diz a Bíblia que ele vai tomar vingança contra todos os que não conhecem a Deus. Está aí no versículo 8. Ele vai estabelecer a sua punição, ele vai estabelecer o seu juízo, ele vai chamar para o acordo aqueles que desacordaram com ele. E sabe qual que é o grande problema? A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez e após isso o juízo. Ou você conserta a sua vida na terra para garantir a sua alma na eternidade, ou você não terá outra escapatória, nem outra chance. É enquanto você tem fôlego no seu pulmão que Jesus está te convidando a viver uma vida de inteira comunhão com Ele para a glória do Senhor Jesus. Pastor, e o juízo de Deus, como é que vai ser? Está aqui, ó. No dia do juízo, a justiça divina se manifestará remunerativa. Está aí no capítulo 1, no versículo 5, 7 e 10. Vamos ver aqui, ó, versículo 5, 7 e 10. 3 formas. Ele vai manifestar o seu juízo de forma remunerativa. O que é isso aqui? É salário. Isso aqui é a paga. Isso aqui é a dívida que ele vai saldar. O que é isso, pastor? Você está construindo uma dívida com a eternidade. Toda pessoa na igreja constrói uma dívida com a eternidade. Essa dívida está sendo feita. Você vive uma vida como se não fosse viver a vida. Por isso que nos primeiros séculos da era cristã, a data do nascimento não era comemorada no nascimento, mas na morte. Porque para os primeiros cristãos, a data da vida era o dia da sua morte. Porque essa vida que você tem é limitada por fragilidades, por fraqueza, por culpabilidade e por uma natureza adâmica. Agora, a outra vida, a vida que Cristo vai te dar, ela é eterna e ela não tem fim. Tem gente que pensa que Deus deu uma alma para o corpo. Deus não deu uma alma para o corpo, porque a alma é imaterial. Deus deu um corpo para a alma. Então você é eterno, você tem fragmentos de eternidade. Olha para você ver as pessoas que são famosas, que ganham muito dinheiro. Veja como elas tentam suprimir o vazio da sua alma. Olha aqui o que eu estou falando. Suprimir o vazio da sua alma com as 3 coisas que mais os homens desejam: sexo, poder e dinheiro. E qual é o fim que elas encontram? Suicídio. Os países que mais suicidam pessoas são os países onde há mais dinheiro e recurso. Então você tem que tomar cuidado com a vida que você está vivendo. Porque essa vida aí, você não vai pagar a consequência dela aqui. Aqui também recebe. Mas muito mais importante do que se preocupar com o que está acontecendo ou acontecerá aqui, é você preparar a sua vida para encontrar com Jesus quando o seu corpo tombar nesta terra. Você está pronto para morar com Deus? Então aqui, ó, eles serão considerados dignos do reino. Está aí no versículo 5. Repita comigo: eu serei considerado digno. Agora, porque está aí no versículo 5. Olha aí, ó, olha aqui. Ó. Vamos ler aqui o 5.
sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Então quer dizer que aquilo que eu faço diante dos homens me categoriza para viver uma vida eterna e de forma digna diante de Deus? Sim. A forma como você vive diante das pessoas e do chamado de Deus categoriza a sua vida diante dele para uma vida de recompensa e remuneração. Ele vai acertar contigo. Talvez ninguém te vê, ninguém te observa, ninguém te nota, ninguém te louva pelas obras que você faz. Agora, uma coisa é certa: Jesus Cristo tem cada palmo da sua vida registrado nos teus livros, e o seu santo nome há de ser glorificado na sua vida, e no dia dessa recompensa ele tem poder para fazer infinitamente mais. Segundo lugar, eles terão alívio das tribulações. Está aí no versículo 7. Olha aí, ó. E vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Eu gosto disso aqui, porque Paulo está falando assim: olha, vocês estão sofrendo aí, eu também estou sofrendo aqui. Eu estou sofrendo aqui, vocês estão sofrendo aqui. Nós enganamos o povo, né, irmão? Nós, pastores, enganamos o povo, né? Nós construímos uma ideia de um evangelho sem cruz, a ideia de um evangelho sem sacrifício, a ideia de um evangelho sem renúncia, a ideia de um evangelho desprovido de provações e dificuldades. Nós pregamos na igreja uma proposta de evangelho totalmente distinta à proposta daqueles que primeiramente pregaram. E por que nós fizemos isso? Porque ninguém vai ser atraído por um evangelho de sacrifício. Ninguém vai ser atraído por um evangelho de dor. Ninguém vai ser atraído por um evangelho de renúncia. Ninguém será atraído por um evangelho de cruz. Agora, sabe qual que é a grande vitória disso aqui? É que Jesus está do seu lado para ajudar você a carregar a sua cruz, a sua dor e o seu sacrifício. E no tempo mais difícil da sua vida, não é você que caminha sozinho, é Ele que te toma em teus braços de amor e misericórdia, te sustente pela mão e diz: eu te ajudo, eu te levanto, eu sou contigo, levante a tua cabeça, só glorifica o meu nome, você vai passar este caos. Terceiro lugar, eles resplandecerão a glória de Cristo. Quem aqui quer receber este corpo transformado, irmão? Diga glória a Deus. Quem quer receber este corpo de transformação, diga graças a Deus. Pastor, e no juízo dos ímpios? Está aí, ó. No juízo dos ímpios, está no 6, no 8 e no 9. E aqui eu termino. Deus manifestará de forma retributiva. Olha que complicação. Ele vai se manifestar de forma retributiva. Versículo 6. Eles sofrerão uma tribulação sem alívio. Está aí, ó. Em paga a tribulação aos que vos atribulam. Irmão, sabe o que é engraçado isso aqui? Presta atenção. É que a minha tribulação tem validade, deles não. A minha tribulação tem um fim, a deles não. A minha tribulação é dolorida, mas passageira, a deles é eterna. Segundo lugar, eles sofrerão uma justa vingança divina. Está aí no versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra. Irmãos, nós temos uma teologia hoje, sendo pregada na internet, e eu espero que ela não ganhe força. Existem igrejas que não creem na literalidade do inferno. Eles não creem. Existem grandes igrejas que vocês acompanham, que vocês seguem, e grandes pastores que vocês seguem, curtem e compartilham, que não creem mais na literalidade do inferno. Eles despregam. E despregar o inferno literal é desmanchar o conteúdo bíblico, escriturístico. É igual a pessoa que desmancha o livro de Gênesis. Desmanchar o livro de Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2, as pessoas desmancham o livro de Gênesis no capítulo 1 e capítulo 2. Elas dizem que aquilo ali são figuras, são símbolos, que são mitos. Muitos entendidos querem fazer isso. Desmanchar Gênesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, é desmanchar toda a construção bíblica, porque o próprio Jesus Cristo validou o que Moisés escreveu na Torá, na lei. Tem gente que quer desmanchar a literalidade do inferno. Não, o inferno é só uma figura de linguagem. Não tem inferno, não. Você tem coragem de pagar para ver?
Você tem coragem de pagar para ver se é ou não literal? É claro que hoje nós acreditamos que as pessoas estão num estado intermediário. É a crença. Tanto os que são salvos estão no estado intermediário, que chamamos de paraíso, como aqueles que são condenados também estão num estado intermediário, que nós chamamos de lugar de tormento. Agora, o lago de fogo, onde Satanás, os anjos e todos aqueles que os acompanham, ainda está por inaugurar. Ele não vai mandar não, um Deus de amor não pode fazer isso. E eu escute mais na internet isso. Um Deus de amor não pode ter esse senso de punição. Não é sobre o juízo, é sobre justiça. Eu estava vendo o doutor Enéas respondendo se ele era a favor da pena de morte. O falecido senador da República, Enéas Carneiro. Ele disse: eu vou te dar 3 respostas. Como médico, eu não posso dizer que sou a favor da pena de morte, porque nós fazemos um juramento pela vida. Como político, eu mandaria a decisão para um plebiscito, porque o político representa o povo que o elegeu. Agora, como homem, se eu ver um indivíduo estrupando uma criança de 3 anos de idade, provavelmente matá-lo-ei. Se nós, que somos seres humanos, corruptos e corruptíveis, temos esse senso extraordinário de justiça, e Deus, que é totalmente santo, logo, Deus também odeia, e Deus odeia porque Deus ama. Porque um Deus que ama a vida, odeia a morte. Um Deus que ama a vida, odeia o aborto. O Deus que ama a paz, odeia a guerra. O ódio é proporcional, ou inversamente proporcional, à quantidade de amor. E aí a gente inflamou a igreja de doença. Ixi, o pecador vem para cá com 4 mulheres, com 3 mulheres, com 4 homens, uma vida sórdida. Aí ele vem, senta aqui, aí eu vou dizer que ele é a pessoa que, se Deus não olhar para ele, Deus deixa de ser Deus, de tanto que Deus se importa. Sim, Deus se importa. Deus te aceita do jeitinho que você é, mas não te permite ficar do jeito que você está. Aí a gente fica cantando, que as músicas é que direciona doutrinária e teologicamente a igreja hoje. Aí a gente fica cantando: Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Só que não é o pecado que paga a conta. Quem paga a conta é o pecador. Pensa nisso. Tudo bem, Deus não ama o adultério, mas ama o adúltero. Mas quem vai pagar a conta é o adúltero. Tudo bem, eu concordo. Deus não ama Deus não ama a mentira, mas ama o mentiroso. Mas não é a mentira que vai pagar a conta, é o mentiroso. Deus não ama, pastor, a fornicação, mas ama o fornicário, sim. Deus não ama a fornicação, mas quem vai pagar a conta é o fornicário. Aí a gente fica cantando isso na igreja, e o povo fica acreditando, Irmãos, casamento civil. Eu não canso, eu respondi ontem, não sei nem se foi o quê, 40 perguntas que eu respondi. Na semana passada foi mais de 50. Eu quero tomar Santa Ceia e a pessoa não quer batizar. E por que ela não quer batizar? Aí até um companheiro de ministério: pastor, mas Jesus não é mais importante? Diz para mim, né? Jesus não é mais importante do que o batismo? E se ele recebeu a Jesus e não pode batizar, por que ele não pode tomar a Santa Ceia, visto que Jesus é mais importante do que o batismo? E aí eles vão encurralando a gente. E é interessante que as pessoas querem receber as benesses e os direitos de uma religiosidade, mas não quer cumprir nenhum dever. A pessoa se batiza para quê? Para evidenciar de forma horizontal e vertical que ele está fazendo uma aliança pública de que a antiga natureza foi sepultada em águas e que ele vai ressurgir como um símbolo para uma nova vida. Não há poder nenhum nas águas que lavam o corpo daquele que é batizado, mas há poder no símbolo. Por que o meu nome vai para um edital de proclamas no cartório civil? Você sabe por quê? Por que o meu nome vai para um edital de proclamas no cartório civil? O casamento civil dentro de uma igreja é uma forma que a igreja tem de blindar acerca daqueles que se agregam dentro dela.
Meu nome vai para o edital de proclamas para saber durante todo aquele prazo se não tem nenhum impedimento jurídico ou cível, se eu já não contraí matrimônio. Se nós eliminarmos isso da igreja, e a tendência, eu acredito, pastor Efigênio, é que isso vai se eliminar, porque nas outras igrejas praticamente tudo, já sei quem quer. Aí ele vem cá com a mulher, o homem, com a mulherzinha. É magrinha. Aí passou 3 meses e ela vem com outra, uma mais gordinha. Aí passou, pode nem falar gordinha, que senão vai falar que eu estou sendo gordofóbico, não é? Aí passa um pouquinho, 3 meses, ela vem com uma mais branquinha. Aí passa um pouquinho, ela vem com uma mais loirinha. Aí ela cansou da loirinha, aí ela vem agora com uma ruiva. E tome ceia, e tome ceia, e tome ceia. Quem é a tua mulher? E eu tenho que encontrar Jesus igual a mulher samaritana, porque nem essa, nem aquele, nem aquela outra, porque já tiveste 10, e essa 11ª não é tua, safado. É assim mesmo. Se a igreja não exige, você está ouvindo o pastor falar, irmão? Diga amém. É só eu que vocês ouviram falar nessas loucuras, porque depois que eu fui embora, aí vai receba, pega. Aí você pega, você recebe, você fala o que você quiser. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não só negarei as verdades eternas, e o nome de Jesus será glorificado. Aí o casamento civil serve para quê? Para regular. Não, o fulano casou, tá direitinho, tá certinho e tal. Você sabia que isso é bom? Repita comigo, isso é bom? Para realmente definir o que eu quero. Pronto. Vou casar com fulana, vou fazer o casamento, eu quero viver com ele, quero viver com ela. Errou aí alguma vez? Errou, divorciou, teve que divorciar, houve problema? Amém. Está aí, você casou com a sua esposa. Pastor, estou amigado, quero regularizar. Regularize. Pastor, estou junto ainda. Eu queria, regularize. Não precisa você falar agora, então acabou. Não acabou não. Regularize a sua vida. Jesus tem um propósito grande na sua vida e o seu santo nome será glorificado. Amém? Aí está aqui a terceira eles sofrerão penalidade eterna e destruição. E a última, eles serão banidos para sempre da face do Senhor e da glória do seu poder. Amém?